Olá, tudo bem? Se você é novo por aqui ou nova por aqui, eu sou a professora Fernanda Cardia e estou agora começando a conversar com vocês sobre conteúdos que caem na parte de matemática em concursos. Quais concursos? Para professor. Eu falo com professores ou para futuros professores, tudo bem? Então, uma coisa que me pediram bastante e é interessante que nós comecemos a conversar sobre é situação-problema, tá? Então, quando nós vamos interpretar um curso, um exercício, fazer um concurso, primeira coisa que nós temos que ter em mente, não vai aparecer continha. Vai aparecer uma situação-problema para que você interprete a situação e descubra como você pode usar as continhas e como você vai chegar ao resultado, tá? Então, antes de tudo, o que a gente precisa pensar? O que é situação-problema? O que é uma situação-problema? Uma situação-problema, para mim, é diferente de uma situação-problema para uma criança de 2 anos, que é diferente de uma situação-problema para uma criança de 4 anos. Por que essa situação-problema é diferente? Porque a idade mental que nós temos, os processos mentais por qual passamos, são diferentes. O que acontece? Onde eu quero chegar com isso? Não adianta você que fez creche, primeiro ano, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio e faculdade, chegar no concurso esperando que caia uma continha, uma questão de nível fundamental. Uma situação, problema de nível fundamental. Então, primeiro, você tem que entender qual é a sua posição agora. Qual é a sua posição hoje? Ah, eu sou estudante. Ok. Mas a prova que você está fazendo, ela é para alguém que já concluiu. Ou seja, o pensamento dessa pessoa já está num patamar acima. Então, nós temos que pensar assim. Se eu, professora de 1º a 4º ano, polivalente, vou ensinar continhas, adição, subtração e situações problemas do estágio 1 até o 5º ano, que é normalmente a maioria, o que eu preciso saber para que eu consiga ensinar? Então, eu preciso saber mais que o meu aluno, tudo bem? Então, vamos lá. Situação-problema. O que é situação-problema? É algo que te faz refletir, que te desafia, que faz você interpretar, né? Que faz você usar o conceito e, principalmente, que não é mecânico. Ou seja, o conceito de número para uma criança de 2 anos, eu vou ensinar de um jeito, eu vou transformar aquilo de um jeito, vou se problematizar pensando de um jeito. Para uma criança de 4, 6, 7 anos, eu vou problematizar de outro jeito. De 8 anos, outro jeito. Para um professor, eu vou problematizar de outro jeito. Por quê? Porque nós precisamos saber o conceito, tá? Então, se eu já sei qual é o conceito de número, eu já sei qual é o conceito da adição, da subtração, tô perfeito. Aí, a matemática está em cima de 4 pilares. Quais são eles? Conceito, contextualização, técnica e prática. O que nós fazemos muito? A prática e a técnica. Você aprende a técnica e reproduz e diz que está praticando. O que acontece quando você não entende o conceito? Você trava, tá? A matemática, ela é associativa e cumulativa, acumulativa, ou seja, ela está associada com o passo anterior e acumula a mais. Então, é um saco que você vai enchendo, tá? Se o saco estiver furado, você perdeu muitas coisas pelo caminho. Então, vamos lá. A adição e a subtração, elas estão diretamente ligadas, porque uma é exatamente a oposta da outra. Então, se eu adiciono, eu posso subtrair. Tá? Então, se eu somo, eu subtraio.
Elas estão diretamente ligadas. Mesmo a adição tendo 2 conceitos e a subtração tendo 3 conceitos. Ok? A adição, ela tem o conceito de juntar e o de adicionar. A subtração, ela tem o conceito de comparar, de tirar e de... O que acontece? O que vai modificar isso? A situação problema. Então, quando a situação problema muda, às vezes você lê para uma criança, ela não entende, você lê de novo, ela não entende, você fala de um outro jeito, ela entende. Por quê? Porque você mudou o conceito. E às vezes você não sabe disso. Ah, Fernanda, mas por que isso é importante que eu saiba? Eu vou fazer uma prova de concurso. Então, isso é a base. Você precisa saber disso para quando você passar no concurso, você ensinar a criança do jeito certo. E, sabendo disso, ela fica ali embaixo. Eu consigo ir colocando outras coisas, outras informações, para que quando você vá usar, você lembre. Então, não é porque você já está avançada ou avançado que você não precisa mais lembrar e reviver e relembrar algumas coisas, tá? Então, o conceito de adição todo mundo sabe. De subtração, ok. Multiplicação, nós temos 4 conceitos, tá? São eles: adição de parcelas iguais, disposição retangular, probabilidade e análise combinatória, tá? Isso aqui eu falo bastante, mas eu vou dar numa outra aula. A divisão, nós temos 2 conceitos e eles estão diretamente ligados a um dos conceitos da multiplicação, não é a todos. Ele está ligado, a divisão está ligada ao conceito da multiplicação, da adição de parcelas iguais. Não é da análise combinatória, não é da proporcionalidade, não. É adição de parcelas iguais. Por quê? Porque se eu divido em parcelas iguais. E aí eu posso me preocupar com a quantidade que vai resultar, ou eu posso me preocupar com a quantidade de grupos que eu vou formar, de pessoas para quem eu vou dar a bala, tá? Então, ou eu me preocupo com o resultado, ou eu me preocupo com a quantidade que será dividida, né, de grupos formados. Isso é o conceito da divisão, tá? Muito assim por cima, mas vocês precisam entender a junção dos dois, né? Que um está ligado diretamente ao outro. Nós temos também a potenciação e a radiciação. O que é uma potenciação? A potenciação é quando eu tenho um quadrado perfeito. 2 elevado a 2 ao quadrado. Quadrado vem de 2, vem de formar um quadrado. Então, 2 elevado ao quadrado, eu tenho 4. Porque 4 dá para desenhar um quadrado perfeito. 3 elevado ao quadrado. 3 vezes 3, 9. 9 dá um quadrado perfeito. 4 ao quadrado, 16. 16 dá um quadrado perfeito. Isso é a potenciação. Tá? E ela tem as suas regras, tem as suas técnicas, mas eu estou aqui explicando o conceito. E aí, qual é a operação diretamente ligada a ela e que é inversa? É a raiz quadrada. Ou seja, eu preciso pensar em descobrir qual número foi elevado ao quadrado que chegou naquilo. 64. 64 é a multiplicação de 2 números iguais. Quais? Quais números que eu multipliquei 2 vezes ele e deu 64? Isso é a raiz quadrada. Por quê? Porque é o inverso da potência. Tá? Então, eu sei que 8 vezes 8 é 8 elevado à potência 2, ao quadrado, vai dar 64. Ou seja, 64 dentro da raiz vai dar o 8, tá? Um é a ida, o outro é a volta. Igual a adição e subtração. Igual a multiplicação e divisão, usando o conceito das parcelas iguais, tá? Da soma de parcelas iguais. E aí nós temos a representação fracionária ou decimal. O que é isso, Fernanda? Representação fracionária é a fração. O que é a fração? É a divisão. O que é a divisão? A soma de parcelas iguais. A multiplicação, né, de parcelas iguais. O que é
Por que eu estou falando isso? Fazendo essa linha de raciocínio? Para que você entenda que se eu não usar o raciocínio, não souber o conceito da multiplicação, o conceito da soma de parcelas iguais, eu não vou entender que eu vou ter... Quando eu chegar na fração, que eu vou pegar um todo, vou dividir em partes iguais e vou usar alguns pedacinhos. Tudo bem? Então, o que nós precisamos fazer? Entender. Vamos retomar, vamos voltar isso. Porque se aparece uma fração, ela não vai aparecer numa situação problema, a fração inteira. Ela resolva a fração. Não, ela vai fazer parte da situação. Então, o que é o decimal? É quando eu preciso dividir e eu não pego o inteiro, não pego o pedaço todo.